Fala, vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou estudante do mercado financeiro. No vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão acerca da nossa lição do livro de Esdras. Eu terminei de ler ele e hoje estou iniciando agora Neemias. E essa minha Bíblia aqui é João Ferreira de Almeida, Ministério para Crianças. Ou seja, ela tem uma didática simples para poder ensinar as Sagradas Escrituras para as crianças. Então tem bastante lições bíblicas que nós podemos aprender e aplicar para a nossa vida. E o livro de Esdras, segundo a introdução que consta nas Sagradas Escrituras, é que ele é uma narrativa contínua do Antigo Testamento, do segundo livro de Crônicas, mostrando como Deus cumpre a sua promessa de fazer o povo voltar à terra prometida depois de 70 anos de exílio na Babilônia. E aqui ele fala, Esdras, ele narra duas voltas do povo, ou seja, dois regressos do povo da Babilônia. O primeiro dirigido por Zorobabel para reconstruir o templo e o segundo sob a direção do próprio Esdras para reconstruir a condição espiritual do povo. Aí ele fala que em meio aos dois relatos encontramos uma brecha de quase 6 décadas, durante a qual Esther vive e governa como rainha da Pérsia. Esdras é a forma aramaica do termo hebraico Ezer, ou seja, ajuda, ou talvez signifique Jeová socorre. Então, no livro de Esdras já começa iniciando que Deus despertou o rei Ciro para favorecer ao povo de Israel e permitir com que eles voltassem para a sua terra e reconstruir o seu templo. Então ele vai dando essa narrativa aqui. E na nossa lição bíblica de hoje é justamente acerca das lições que nós aprendemos nesse livro. A nossa lição bíblica ela se trata desse assunto. Qual que é esse assunto? É que você precisa tomar cuidado com as suas amizades para não se envolver demais com pessoas que não agradam a Deus. E pode parecer uma mensagem contraintuitiva, porque as pessoas falam, mas se Jesus estivesse na terra, Jesus ia andar com os pecadores. Na verdade, Jesus, sim, ele ia andar com os pecadores porque ele teve uma missão na terra, ele veio salvar esses pecadores. Mas no momento de intimidade, não era com as pessoas que viviam praticando pecados constantes que Jesus se relacionava. Entende? Jesus ele ia de encontro aos pecadores para salvar. É diferente. Agora, relacionamento íntimo era com aqueles que eram o quê? Remidos, com os discípulos, com aqueles que tinham uma vida dedicada a Deus. Então, a lição bíblica de hoje é que a criança salva decida não se envolver-se muito com aqueles que não agradam a Deus. Por quê? Não se envolver demais com aqueles que não agradam a Deus faz com que você se blinde muitas das vezes de problemas que possam surgir desse seu relacionamento. E aqui ele traz alguns exemplos. Ele faz uma pergunta. Você já teve uma situação em que desejou agradar a Deus, agindo corretamente, mas sabia que os outros iriam ficar zangados por você não ter os acompanhado? Pensa comigo. Por exemplo, às vezes você está no colégio, aí tem os seus amiguinhos que estão fazendo o quê? Estão usando alguma coisinha, estão fumando, estão bebendo, estão falando da vida dos outros, estão paquerando as menininhas. E aí, para você não se sentir o quê? Excluído, você não ficar de fora da conversa, o que você faz? Você começa a se comportar como eles. É muito normal, principalmente em ambiente de colégio, né? A gente tá numa roda e de repente tá os amiguinhos ali se divertindo, tal, contando piada, não sei o quê, tal. Às vezes você nem concorda com aquilo, você nem gosta daquele tipo de comportamento, mas para você se enturmar com o grupo, você ri das piadas, você zoa as outras pessoas, você acaba usando alguma coisa, principalmente o jovem, ele tem muito isso, para poder não ser o careta da turma. Então, ele faz a primeira pergunta aqui, para saber se você, em alguma maneira, ou em algum momento, você passou por essa situação. E aí a primeira lição que ele traz é justamente essa, de que Deus não quer que você tenha um relacionamento íntimo com pessoas que fazem com que você acabe quebrando seus princípios e seus valores. Entendeu? Ou seja, acontece muito, as más companhias corrompem os bons costumes. Se o seu ciclo de amizade está cercado só de pessoas que a prioridade delas é jogar, beber, fumar, festejar, fofocar, às vezes roubar, praticar aquilo que é mal, é contraintuitivo você querer fugir dessas coisas porque todo o seu meio está lhe influenciando para isso. Entendeu? Puxa você para isso. E automaticamente, por mais que você ache que isso não influencia, a verdade é que influencia, porque em algum momento vai surgir uma oportunidade e você vai acabar não tendo força suficiente para poder sair dessa sinuca de bico, né, que a gente chama. Então a primeira lição é essa. Segunda é que ele fala que Deus trabalhou no coração do rei Ciro, despertando para que ordenasse a reconstrução do templo.
Os judeus voltaram, então, alegremente para sua terra e colocaram os alicerces. Ok. O povo que habitava em Judá ouviu falar do projeto e se ofereceu para ajudar, dizendo que sacrificava a Deus. O que acontece? Na terra onde o povo de Israel estava retornando, na terra de Judá, já habitava um povo ali, que adorava, entre aspas, bem entre aspas, que adoravam a Deus. Mas ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, eles também estavam adorando a outros deuses. Então, ou seja, eles estavam em rebeldia contra a palavra de Deus, porque digamos que eles sacrificavam para o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo sacrificavam para Mamon, sacrificavam para os outros deuses, eram casados com mulheres estrangeiras que acabavam corrompendo os bons costumes do povo de Israel. E quando eles ouviram que o povo de Israel estava retornando e tinha iniciado uma obra, uma construção, esse mesmo povo se ofereceu para ajudar o povo de Israel a reconstruir esse templo. Só que aí está um problema. Por quê? O povo de Israel sabia que esse povo era problemático e que se eles permitissem que esse povo começasse a ajudá-los na reconstrução do templo, esse povo, a intenção deles era sabotar a construção desse templo. E aí o povo de Israel fala, nós não queremos a ajuda de vocês. Como o povo falou que não queria a ajuda desse pessoal que se ofereceram, automaticamente esse povo começou a enviar cartas para o governador da cidade, para que o governador da cidade levasse essa carta para ao rei e o rei conseguisse embargar essa reconstrução do templo. Ou seja, o povo tirou a máscara. A intenção deles não era ajudar, e pelo contrário, a intenção deles era sabotar a construção do templo. Entende? Então, ou seja, quando a gente para poder refletir e analisar um pouco mais, a gente vê que pessoas que não estão alinhadas com o mesmo propósito que a gente, na verdade, não são amigos. Vai chegar um momento em que vai ter que ser tomada uma decisão de extrema importância, que é o quê? Cortar laços com essa pessoa. Vai chegar esse momento, é inevitável. Porque as ideias, os princípios e os valores não batem. Ok? Não batem. E aqui ele fala, embora sacrificassem a Deus, essas pessoas também mantinham seus falsos deuses. Adorar deuses falsos é pecado. Deus quer que você e eu adoremos só a Ele. Você pode agradar verdadeiramente a Deus quando se aproxima dele por meio do Senhor Jesus. Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou dos mortos para pagar pelo seu pecado. Aceitando Jesus é que você tem os seus pecados perdoados e aí você recebe o passaporte para conhecer verdadeiramente a Deus. É assim que as Sagradas Escrituras, ela prega que o cristão acredita. Então Deus, ele se agradará da sua adoração. Aquelas pessoas de Jerusalém que queriam ajudar a construir o templo, estavam desonrando a Deus ao adorarem outros ídolos. Ou seja, essas pessoas elas estavam adorando a outros deuses e elas queriam construir o templo do verdadeiro Deus. Automaticamente, como Deus não divide a glória dele com ninguém, e Deus sabia que esse povo, trabalhando junto com o povo dele, uma hora ou outra ia começar a contaminar com ideias, com comportamentos o povo dele. Porque a gente vê ao longo da história, e principalmente quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, que o povo de Israel, a partir do momento que eles começavam a se relacionar com os outros povos, fazer casamento entre si, começavam a conviver, eram levados escravos, tinha convivência com outras culturas, automaticamente eles começavam a se corromper. Porque a cultura dos outros povos começava a tomar de conta da cultura deles e eles se deixavam ser dominados. Automaticamente o povo vinha e escravizava eles, tentava exterminar a cultura deles e automaticamente transformando eles completamente em escravos sem identidade. Esse é o problema. E aí mais adiante a nossa lição fala, os judeus decidiram construir a casa de Deus sem a ajuda dos que estavam desonrando ao Senhor. Os judeus sabiam que Deus não quer que seu povo trabalhe com aqueles que não o amam e honram verdadeiramente o Senhor. Então Deus quer que você faça o mesmo. Não é que você não vai amar as pessoas, não é que você não vai respeitar as pessoas. Pelo contrário, você vai tratar todo mundo bem, você vai respeitar todo mundo, você vai amar as pessoas. Porém, intimidade é totalmente diferente. Círculo íntimo. Você não vai abrir a sua intimidade para qualquer pessoa. Você não vai ficar grudado o tempo inteiro com qualquer pessoa. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu gosto de todo mundo. Eu me relaciono com todo mundo do meu trabalho. Converso, brinco, faço as pessoas darem risada, tenho uma convivência de paz com todo mundo, gosto de todos. Porém, intimidade praticamente eu não tenho com nenhum. Intimidade mesmo, de falar, poxa, esse cara é meu amigo, eu não tenho com nenhum. Porque eu respeito a individualidade de cada um. E meus princípios, eu não quero passar por cima deles para poder fazer amizade com as pessoas. E não estou buscando fazer amizade com todo mundo, no quesito de ter intimidade, de chamar de amigo. Tem diferença, amigo, tem diferença entre colega,
companheiro de equipe, companheiro de trabalho, entende? Então, nem todo mundo vai ser nossos amigos e tá tudo bem. E quando você compreende isso, você sabe que para andar junto de você na caminhada, é preciso pessoas que tenham o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Quando as pessoas não entendem isso, fica achando que todo mundo é amigo, você só toma na cabeça, velho. Vive sempre entrando em sinuca de bico, sempre no buraco, sempre na pindaíba. E quando você está na pendura, ninguém vai vir ajudar. Pelo contrário, a maioria das pessoas vai sabotar. Beleza? E principalmente também de trabalho. Uma hora a pessoa está sorrindo para você, na outra hora ela está falando mal de você. Isso era o que acontecia com o povo de Israel, porque é comportamento humano. A natureza humana é dessa forma. Você não pode ficar confiando em todo mundo. Você não pode ficar confiando, não, vou dar um voto de confiança aqui. Não, pelo contrário. Você ajuda, mas sempre com aquela coisa de que eu não espero receber o bem dessa pessoa. Eu espero receber a ingratidão. Vou ajudar porque eu tenho esse princípio de ajudar. O Espírito Santo me constrange a ajudar. Não espero nada em troca. Respeito as pessoas, gosto das pessoas, vivo num ambiente de paz. Mas se receber uma negativa, já esperava. Entende? Já esperava. Isso faz parte do processo natural. Às vezes a pessoa vai dizer que você é frio. Não é que eu ou você que está nessa jornada sejamos frios. É que a gente se torna o quê? Realista. Entende? É a mesma coisa o princípio de você querer mudar a mente das pessoas. Você não vai mudar ninguém. O nome disso se chama-se arrogância fatal. Só quem pensa assim é comunista. Por isso que o comunismo não dá certo em lugar nenhum. Entendeu? Onde chega a destruição total. Então, temos que parar de querer mudar as outras pessoas. Nós temos que mudar a nós mesmos. Então, no contexto aqui do povo de Israel, eles entenderam que se eles quisessem construir aquele templo, eles teriam que aprender a dizer não para aquele povo que habitavam ali e diziam que eram irmãos deles, que adoravam os mesmos deuses, só que na verdade eles sabiam que eram pessoas que eram falsos adoradores, adoravam vários outros tipos de deuses e o costume, o comportamento desse povo. Como naquela época você adorar uma certa divindade, você tinha uma série de comportamentos, uma série de estilo de vida. O povo de Israel sabia que uma hora ou outra aquele povo iria dominar eles de novo, iriam escravizá-los de novo, a ponto de querer exterminá-los de novo. Porque eles tinham acabado de voltar do exílio de 70 anos da Babilônia, imagine. É um B.O., filho. Então essa lição bíblica faz a gente despertar para isso, que nem todo mundo são nossos amigos, nós precisamos tomar cuidado com quem nós abrimos a nossa porta para a intimidade. Respeitar todo mundo, gostar das pessoas, bacana, tratar bem, cordialidade, tratar com diplomacia as pessoas, todo mundo tem que ter essa questão em mente. Agora, amigo é na palma da mão, beleza? Esse é o ponto aqui. E a lição final que ele fala é: os habitantes da terra ficaram irados e fizeram de tudo para desanimar e impedir os judeus de construírem a casa do seu Deus. Os adversários do povo de Israel eram descendentes dos casamentos entre o povo de Israel e as mulheres estrangeiras. E aí gerou o quê? Uma mistura. Então logo os judeus recusaram a ajuda deles, essas pessoas mostraram como realmente eram. Não queriam ajudar os judeus por bondade. Nem sequer os apreciavam. Pelo contrário, sua reação revelou seus maus corações e talvez mostrasse os problemas que os judeus teriam ao trabalhar perto de pessoas assim. Outra lição importante. Como aqui fala acerca de reconstrução, fala acerca de trabalho, todo mundo tem alguns colegas de trabalho que reclamam de tudo e de todos. Aquelas pessoas que qualquer coisa o cara já está reclamando, o cara já está enchendo o saco. O cara te faz errar, mesmo ele sendo de maneira inconsciente, mas ele te faz errar. Por exemplo, você chega no trabalho e você fala: poxa, eu não quero ficar falando de ninguém hoje. Eu só quero fazer o meu trabalho, as coisas estão aumentando, a demanda está aumentando pra caramba, eu não tenho tempo para perder, eu só vou trabalhar aqui, no final do mês pegar a minha grana e fazer o que eu tenho que fazer. Só que às vezes você chega perto de pessoas que a pessoa tem o comportamento de querer trazer disse-me-disse, fofoca, briga, confusão. E aí a pessoa começa a disseminar esse tipo de ideia. Quando você vai ver, você não gosta disso, mas você já está completamente dominado por esse tipo de coisa. Entendeu? Eu tenho várias experiências de pessoas chegarem, a gente tá conversando assim, as pessoas falarem: poxa, eu estou evitando ficar fofocando, por exemplo. E aí eu repreendi uma amiga, repreendi um amigo que vinha me trazer essas fofocas, a pessoa não gostou, ficou com raiva de mim. É assim, quando você abre sua porta para fofoqueiro, no momento em que ele vem trazer uma fofoca e você tenta cortar, você vai virar inimigo número 1, aí ele vai lhe queimar, entendeu? O fofoqueiro que queimava os outros para você, agora vai lhe queimar para as pessoas que ele vinha e falava mal dessas pessoas, entende? Na maioria dos casos a gente tem que ter disposição
para poder pagar o preço desse distanciamento, de cortar esses laços de amizade, que é de suma importância. Então, quando a gente entende que nem todo mundo é gente boa, nem todo mundo quer nos ajudar, nem todo mundo está com as boas intenções para querer ver a gente chegar em algum lugar, você tem que cortar o laço. E muitas vezes você cortar o laço com essas pessoas pode ser alguém que tenha uma certa influência, essa pessoa pode lhe queimar e você se transformar no vilão da história, mas é preciso ter preparação para aguentar isso aí. É preciso ter preparação, assim como também é preciso ter preparação para poder deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo o que você achou desse nosso conteúdo, se de alguma forma agregou para você. Então, tome cuidado com as suas amizades, tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, porque é de suma importância. E o seu ambiente determina muito as suas escolhas e aonde você pode chegar. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tamo junto, Vaz.